a mais um programa em pauta. A gente está aqui direto no plenarinho da casa e hoje o nosso bate-papo é com a vereadora Mariana Conte, ela que é do Partido PSOL e aceitou o nosso convite. Vereadora, antes de começar a nossa conversa, de falar sobre os projetos, eu quero agradecer a sua participação aqui. Imagina, eu que agradeço, sempre um prazer conversar com vocês, discutir os projetos, os temas, as questões importantes que estão tramitando aqui na casa. Bom, a gente tem vários projetos para falar, mas antes eu queria que a senhora comentasse um pouquinho como é que está sendo essa experiência de voltar para as reuniões ordinárias, tudo presencialmente aqui na Câmara, né? Porque a gente ficou aí muito tempo, tudo de maneira remota. Como que está sendo essa volta? Olha, a volta ela tem seus aspectos positivos, né? Porque é muito diferente quando a gente trabalha presencialmente, nós conseguimos encontrar as pessoas, dialogar, e mesmo as sessões, elas acabam, acho que os debates, elas acabam tendo mais contundência, né? Agora, não dá para dizer que a volta foi tranquila, né? Que a volta está sendo tranquila, porque a pandemia permanece, né? Nós permanecemos em pandemia, nós temos novas cepas circulando, inclusive a variante Delta, que tem preocupado muito. Então, ao mesmo tempo, me preocupo bastante com relação aos trabalhadores que estão aqui atuando na casa, mas, sobretudo, com a cidade, né? Porque a cidade, essa sensação de normalidade não pode esconder que a pandemia ela permanece e que nós estamos ainda numa situação difícil e que vai ser necessário tomar medidas, exigências de uso de máscara, distanciamento social, isso ainda permanece. Então, eu acho que ela é dúbio, né? É um sentimento dúbio aí do que desse momento tão difícil que a gente está vivendo. E o que a gente percebe é que os trabalhos estão bem intensos, né? Tá voltando aí, como a senhora disse, com todos os cuidados, e o trabalho parece que intensificou aqui na casa. Intensificou, porque a situação está mais crítica, né? Nós temos aí uma crise econômica de grandes proporções na vida das pessoas, nós temos milhões de brasileiros no desemprego, na fome, e isso inevitavelmente atinge também a população de Campinas, né? Campinas não é uma ilha isolada, nós temos crises políticas colocadas no nosso país, nós temos um presidente da República que incentiva permanentemente uma crise política e nós temos uma série de desafios aqui para a cidade de Campinas, né? Sobrecarregamento do SUS, adoecimento dos trabalhadores da área da saúde, uma demanda reprimida de uma série de procedimentos e tratamentos, nós temos as sequelas da pandemia, tanto do ponto de vista da saúde, mas também do ponto de vista econômico, com o aumento da condição de vulnerabilidade, aumento do desemprego, aumento da violência doméstica. Então, é uma situação bastante crítica e que deve exigir respostas mais contundentes. E com base nisso, a senhora tem feito, né, os seus projetos. A gente vai detalhar alguns aqui para o pessoal de casa entender melhor. Pandemia, máscara. Tem esse projeto aqui que o objetivo é distribuir máscaras para a população, é isso? Isso, máscaras PFF2. Porque o que eu observo é que, assim, né, na verdade, o uso da máscara de pano foi importante em determinado momento, porque havia aí uma demanda muito grande de máscaras e, ao mesmo tempo, você não tinha uma produção suficiente, né? E aí tem aspectos também, né, da desindustrialização, da perda do potencial produtivo do país. Então foi importante naquele momento, mas hoje já se sabe, né, depois de tanto tempo de pandemia, já se sabe que a máscara de pano ela é insuficiente para conter a disseminação, né? Hoje já se tem estudos que, de fato, a máscara que mais eficiente, que segue aí os critérios para evitar a disseminação do vírus é a PFF2, né? Essas máscaras que nós estamos usando. E isso, agora, essa máscara, ela é cara para o conjunto da população,
né? Ainda mais numa situação de desemprego, de achatamento da renda, do alto custo do que a comida, a gasolina, o aluguel, enfim, tudo isso que a população está vivendo, fica muito evidente que as pessoas não conseguem adquirir esse tipo de máscara. E eu vejo muitas vezes as pessoas criticam as pessoas que usam a máscara errado, máscara para baixo do nariz. É importante dizer que a máscara, para proteger, ela precisa ser usada corretamente, mas a gente vê que muitas pessoas a máscara fica caindo porque ela é mole, porque ela está frouxa, né? E, em geral, são máscaras inadequadas. Então, nesse momento em que nós estamos com uma nova variante, a variante Delta, que é uma variante mais transmissível, em que nós temos o retorno de várias atividades, é fundamental que a população se proteja, e uma das formas de proteção é a máscara. Todos os especialistas têm dito que a vacinação é importante, a vacinação ela previne casos de internação, casos graves, mas ela não pode ser a única estratégia. Não dá para a gente pensar, estou vacinada, então agora acabou, não vou usar máscara. Né? Então é importante que a vacinação é uma estratégia, mas o uso da máscara é uma estratégia que permanece sendo fundamental. Só que a máscara tem que ser uma máscara eficiente e correta. Por isso que eu fiz esse projeto, pela distribuição da PFF2, porque é diferente quando o município compra e adquire esse tipo de material, pela escala, você barateia o custo, né? E aí, existe o argumento, mas isso seria muito caro para o município. Mas quanto custa para o município ficar lidando com as sequelas da Covid? Quanto custa um leito de UTI? Quanto custa, né? Todo esse custo para lidar com a consequência da disseminação, né? Fora isso, eu estou falando do custo econômico, fora o custo social, o custo humano, né? Porque quem teve Covid sabe o quão terrível que é essa doença, né? Ou quem perdeu pessoas para a Covid, né? Que ainda pessoas enlutadas. Então, seria uma forma de investir na prevenção, né? E eu acho que esse seria a forma de gasto mais inteligente. Nós precisamos, infelizmente o Brasil tem adotado uma estratégia de lidar com a consequência do problema, não de prevenir a disseminação do vírus, o que é mundialmente, em vários países do mundo, tem sido a estratégia mais eficiente, inclusive para conter o surgimento de novas variantes. Como a senhora disse, né, a pandemia provocou uma crise financeira aí, tem gente que não tem condições de comprar uma máscara. Por isso aí a ideia do programa Renda Básica Campineira? Por isso a ideia do programa Renda Básica, por essas e outras, né? Na verdade, a gente sabe aí, o número de pessoas na pobreza aumentou muito, a gente ainda não tem dimensão disso, e é importante dizer que o Brasil não fez o censo demográfico, né? Por corte de verbas do governo federal no censo demográfico. Hoje nós temos um apagão de informações do ponto de vista da população, mas isso, né, embora a gente não tenha esses dados quantificados, nós temos isso pela experiência da vida que as pessoas estão tendo, né? Quer dizer, você tem mais desemprego, sobretudo mulheres, você tem um aumento do custo de vida, você teve achatamento da renda, você teve um processo acelerado de desmonte trabalhista. Então, aquele discurso de que a reforma da Previdência, a reforma trabalhista ia gerar emprego, que o teto de gastos ia gerar emprego, já caiu por terra, porque a experiência concreta que nós temos é que quanto mais se ataca direitos trabalhistas, mais você tem um achatamento da renda, mais você tem fome e miséria, e é papel do município também fazer a sua parte no sentido de apoiar nesse momento tão difícil a população que está em situação de vulnerabilidade. Basta ver o que foi o auxílio emergencial do governo federal, né? O que, aliás, é um absurdo o corte que teve, né? A interrupção e depois a redução do auxílio emergencial a um valor pífio, né? Sob o argumento que precisa manter o teto de gastos, mas esse teto de gastos está sendo transferência de dinheiro público do povo para setores como os bancos, que nunca lucraram tanto, né? É um escândalo que o Brasil, a lista da Forbes, que é uma revista, né, que faz a listagem dos bilionários brasileiros, o Brasil tem 40 novos bilionários e 18 milhões de pessoas na pobreza. Então, a pandemia levou ao aumento do número dos bilionários e ao aumento da população na extrema pobreza.
né? Isso tem a ver com a política econômica. Isso tem a ver com decisões que são tomadas, e o teto de gastos é uma decisão. Então, o corte do auxílio emergencial traz um impacto grande também sobre os moradores de Campinas, e o município pode e deve fazer sua parte, fazendo uma política de renda básica. O município tem uma vantagem que o município ele tem estruturas que estão muito mais perto da vida das pessoas. Os CRAS estão mais perto, né, as escolas, os centros de saúde, os profissionais, os agentes comunitários de saúde. Então, nós temos, digamos assim, o município tem a vantagem do ponto de vista institucional de conhecer com proximidade quem são as pessoas que estão numa situação de vulnerabilidade. E aí isso possibilita que a estratégia adotada para dar o suporte para essas famílias, ela passa a ser mais eficiente. Então, a renda básica, ela tem esse sentido, né? A renda básica municipal tem o sentido de ser uma estratégia, digamos assim, certeira, né? Quer dizer, o auxílio emergencial em nível nacional e estadual é importante, mas o município tem essa vantagem porque ele está mais perto da vida das pessoas, né? Esse foi um projeto que a bancada do PSOL apresentou, e nós seguimos aí com a batalha para que tenha destinação de verba municipal para isso. A senhora falou aí em estar mais perto da população, mudando um pouquinho de área. Educação. O município também precisa estar mais perto desses alunos, desses estudantes, trazer para a escola novamente, porque depois da pandemia aí muitos deixaram de frequentar a escola. É preciso retornar aí com esses alunos, buscar eles. É preciso, eu acho que a gente precisa ter muito cautela com relação ao tema da educação, é um tema muito sensível. Nós sabemos que tem aí uma demanda muito grande de pessoas que precisam, né, deixar seus filhos, que estão trabalhando e precisam deixar seus filhos na escola. É preciso que a gente tenha muito cuidado, porque nós estamos tendo surtos de Covid dentro das escolas. São várias escolas de Campinas que tiveram surto de Covid. Experiências de países têm apontado o aumento da contaminação entre crianças, lembrando que a vacinação hoje não está abarcando crianças, então você tem revistas internacionais que têm publicado o aumento da contaminação em casos graves entre crianças por conta dessa variante Delta. Então, na minha opinião, o retorno que foi feito, da forma como foi feito, porque existe aí uma propaganda de que é seguro, que está tudo bem. Quando a gente vai ver no detalhe, a segurança ela não é, digamos assim, existem vários buracos nesse processo de protocolos, né? Até porque quando a gente está falando de criança, é muito difícil você manter distanciamento social, ainda mais numa situação de que as crianças ficaram, né, quase 2 anos sem frequentar a escola, né? Então, essa é uma dificuldade. Agora, também tem essa questão que houve aí, isso já tem sido, de novo, a gente não tem quantificação porque a gente não tem, do ponto de vista nacional, nós não temos um censo para fazer essa quantificação. Mas o que tem sido de pesquisa levantada é que aumentou a evasão escolar, aumentou o número de jovens que precisam contribuir com a renda da casa, então estão ingressando mais cedo no mundo do trabalho, aumentou a dificuldade das famílias de garantirem o acesso para suas crianças, né? O que eu acho que tem alguns desafios. O primeiro é o seguinte: o retorno presencial diante dessa situação de pandemia continua, variante Delta e protocolos que, assim, ou são difíceis de serem cumpridos, ou existem buracos nesses protocolos, não dá para a gente abandonar o ensino remoto. Então, o que seria necessário é fazer um processo híbrido, né? Manter o ensino remoto, e a gente tem visto aí um movimento do governo municipal de ir, na prática, se já teve uma dificuldade de acesso, mesmo no momento que estava só remoto, a gente sabe que a população mais pobre tem dificuldade, às vezes não tem computador, tem um celular na casa, não tem um chip, não tem acesso à internet. E isso foi completamente feito de uma forma bastante
de uma forma bastante segregada, né, do ponto de vista da política municipal, porque não conseguiu dar conta do conjunto dos alunos. Se essa dificuldade já estava, agora nós temos visto o abandono, paulatinamente, o abandono do ensino remoto. E, ao mesmo tempo, o que nós temos visto também é que os profissionais da educação, a prefeitura, ela fez, né, um processo bastante de cima para baixo, com muita tensão, com muita pressão sobre os profissionais da educação, que ao longo do período da pandemia tiveram que dar conta de uma situação completamente nova, numa situação em que tiveram que repensar todo o processo pedagógico, porque não é a mesma coisa, nós não estávamos preparados. O que aconteceu não foi ensino à distância é outra coisa, foi ensino remoto feito numa situação de emergência. E os profissionais da educação tiveram que readequar tudo isso e hoje estão com pouco suporte da prefeitura e hoje estão também passando por uma série de pressões que estão acontecendo dentro das escolas, principalmente por conta dessa questão de como você faz a adequação e como é que você retorna do ponto de vista pedagógico o ensino, né? Então, é uma situação muito, muito complexa. Agora, eu acho que a Secretaria de Educação, como foi assim, bastante... Porque não adianta fazer política de cima para baixo. As políticas decididas lá em cima, como elas descem, na realidade, no cotidiano, é outra coisa. E se você não está dialogando, respeitando e ouvindo e considerando quem está ali na ponta, fazendo, exercendo, quem está no dia a dia, quem está cuidando das crianças, você não consegue implementar uma política que seja efetiva. A senhora falou aí dialogar, é preciso dialogar desde pequenininho, né? Tanto que existe aí o programa Escola Sem Discriminação. Sim. Qual que é a ideia de trabalhar com essas crianças? O que seria abordado com esse projeto? Na verdade, o projeto ele visa trabalhar com os profissionais da educação. A ideia é formar, né, fazer cursos de formação com os profissionais da educação para orientar como que os profissionais da educação lidam com os conflitos referentes à temática LGBT. Na verdade, nós tivemos aqui em Campinas um caso de uma escola estadual, que a Escola Aníbal de Freitas, que teve uma situação muito absurda, né, de um estudante que sugeriu a temática LGBT em junho, que é o mês da diversidade, e aí houve um completo despreparo dos profissionais da educação de lidar com aquilo, né? E aí não é uma crítica individual aqueles profissionais, mas eu acho que é uma estrutura que vai muito além. Que acaba afetando também as crianças? Com certeza, né? Porque aquele menino que foi exposto no grupo de WhatsApp, que foi, né? A irmã chegou em casa, ele estava chorando, enfim, isso afeta a vida e marca a vida de uma criança. A gente sabe que na infância e na adolescência, determinados eventos que acontecem com a gente carrega para o resto da vida. E isso é uma questão constante. O caso desse menino não foi um caso isolado. É uma questão constante que passa pela vida. Quando você começa a conversar com jovens, né, você vê que muitos falam assim, que sofreram bullying. O número, por exemplo, de adolescentes transexuais que abandonam a escola passa de 80%. Né? Isso foi uma pesquisa da OAB. A OAB fez essa pesquisa mostrando que adolescentes transexuais passam na casa dos 80% que abandonam a escola. E aí entra no que a senhora falou, né? Precisa resgatar esses alunos, não só por causa da pandemia, mas também tem outros assuntos envolvidos aí, que acabam fazendo o estudante sair da escola. Ou que a experiência escolar acaba sendo um pesadelo, né? E se você conversa com pessoas LGBTs, muitos vão dizer o quão difícil foi a experiência escolar. E isso afeta a educação, né? Não dá para dizer que uma pessoa LGBT e uma pessoa não LGBT tem a mesma experiência de ensino. Agora, o que é importante é que os profissionais da educação, isso é um conflito que existe, é uma temática que está presente na vida. Os profissionais de educação têm que lidar com isso, mas eles não sabem como lidar com isso, e
ao mesmo tempo com uma pressão enorme de preconceitos da sociedade, enfim, né? Então, é importante, a ideia desse projeto é que o município crie um processo de formação para os profissionais, que se debata direitos humanos, que se debata a questão da temática LGBT, visando combater a reprodução da violência, visando fazer processos, porque o profissional da educação, ele fica numa situação difícil, que ele tem que mediar um conflito que está na sociedade, né? E que é papel da escola, papel da escola ser uma escola democrática, uma escola que inclua todos, que combata a violência, que combata a discriminação, que combata o bullying, mas para isso o profissional da educação não pode ser jogado ao Deus dará, né? Não pode ser assim, resolve, né? Então, nesse sentido, esse processo de formação, com a possibilidade, inclusive, do município fazer convênios com as escolas estaduais, com as escolas privadas, para formar esses profissionais de como lidar com esses conflitos. Esse é mais um projeto que está em tramitação aqui. É um projeto que está em tramitação. E até o final do ano vem mais projetos por aí, vereadora? Vem mais projetos. Tem um projeto do aluguel social, que eu acho que essa questão do aluguel social para mulheres em situação de violência, ela é urgente, a pandemia agravou muito a violência doméstica, bastante, muitas mulheres estão em situação de violência agora, a gente teve recentemente mais uma tentativa de feminicídio, as mulheres que estão, e o fato, né, quer dizer, as mulheres são as mais afetadas pelo perda do emprego, pelo achatamento da renda, muitas estão confinadas com seus agressores, todo esse processo que a gente está vivendo cria mais tensão na sociedade, então assim, é uma situação grave que está acontecendo e o aluguel social tem o objetivo de apoiar a mulher que está em situação de violência, que ela receba auxílio do Estado, quando não for possível, né, a primeira medida é o afastamento do agressor do lar, mas a gente sabe que isso tem complicações sobre questão, né, de patrimônio, enfim. Mas, assim, essa é a primeira medida, o agressor tem que ser afastado do lar. Mas o aluguel social pode ser uma opção para que a mulher que decida sair de casa e ir para um outro espaço possa, ela e os seus filhos, terem apoio e suporte do município, da prefeitura, para conseguir alugar um outro lugar, um outro espaço, enfim, e sair dessa situação de violência. Isso tem sido adotado em muitas prefeituras. É uma forma de ajudar. Sim. Bom, e a gente aqui da TV vai continuar acompanhando toda a tramitação desse projeto e dos demais também, né? Vereadora, infelizmente o nosso tempo é curto. Queria que a senhora deixasse um recado para quem está assistindo a gente nesse momento. Mariana Conte sempre à disposição da população. Sim, eu quero... Primeira coisa que eu acho que é importante dizer é a importância da vacinação. Não escute pessoas que ficam espalhando fake news, espalhando boatos, mentiras sobre a vacina. Vacina boa é vacina no braço, não apenas a vacina da Covid, mas outras vacinas também, quer dizer, a gente teve doenças que estavam erradicadas e que voltaram, como sarampo, né? Então, assim, é super importante a gente apoiar, a gente se vacinar seus familiares, incentivar as pessoas a vacinarem. A vacina é importante, mas não é a única estratégia, né? A gente precisa combinar com outras estratégias, com o uso de máscara, com isolamento social, e a gente precisa, sobretudo, ter políticas, a gente precisa ter, eu acho que agora é o momento da população demandar dos governos, lutar e organizar e pressionar os governos para que a vida, a renda, a fome, o emprego seja prioridade. Então, por isso, nós estamos na luta pelo fora Bolsonaro, contra esse presidente corrupto e genocida, e estamos na luta para que o município de Campinas priorize a vida das pessoas. Essa é a nossa luta e estou à disposição, né, quando tem os nossos canais aí. A gente está colocando agora uma tela com todos os contatos da vereadora para você de casa aí acompanhar, anotar. Exato, e muita força para todo mundo. Vereadora, muito obrigada por falar com a gente. Fica aqui o convite para uma próxima conversa. Obrigada. A você de casa também, muito obrigada pela companhia e audiência. A gente se vê no próximo Em Pauta. Tchau!